Olá, o meu nome é Dayara, eu sou estudante de Direito e hoje eu vou falar sobre as hipóteses de estabilidade provisórias dentro do direito do trabalho, né? É um tema importante para as garantias que os trabalhadores possuem, né, ao longo da relação empregatícia. E essa é uma estabilidade provisória, que ela tem um caráter protetivo. Ou seja, ela visa garantir a permanência desse empregado em situações específicas, em que ele se encontra, né, vulnerável, seja por uma questão de saúde, a gente tem como exemplo, ou a segurança até mesmo por sua participação em atividades sindicais, né? E durante essa apresentação eu vou explorar um pouco mais essas hipóteses de estabilidade provisórias que estão previstas na legislação com base, como diz, na Constituição, na CLT e outras leis específicas, que também vamos discutir os princípios característicos, né, de cada uma delas, que importa nessa relação para garantir o direito do trabalhador. E o que é estabilidade provisória, né? Para começar, a gente precisa entender esse conceito dessa estabilidade provisória, que a estabilidade provisória, ela é a demissão sem justa causa do empregado, né, que em determinados períodos ou situações, ela não impede, né, ela não impede que o empregado seja demitido por justa causa, né? Por exemplo, em caso de mau comportamento ou de um desídio, né, do trabalho, mas ela impede que o empregador, ele demita sem motivos válidos previstos na lei. Ela tem como finalidade proteger esse trabalhador de dispensas arbitrárias, esse trabalhador de despedidas, né, arbitrárias, e especialmente quando ele se encontra em uma posição de vulnerabilidade, né, sejam por motivos pessoais ou sociais. Essa proteção, ela é vista como uma medida de segurança jurídica para o empregado, pois ela assegura, né, que ali a continuidade do emprego em períodos específicos. E a legislação brasileira, incluindo a Constituição Federal, CLT e outras leis, prevê várias situações em que o trabalhador ele tem esse direito ali de estabilidade provisória, né? E mais à frente eu vou falar essas principais características, né? Bom, e as principais hipóteses de estabilidade provisórias, né? A primeira é a estabilidade da gestante, que é um dos exemplos assim mais conhecidos, né, que está previsto lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mais conhecido como o ADCT, né, que é a estabilidade que garante que essa empregada gestante ela não seja demitida sem justa causa, desde a confirmação da sua gravidez, né? Ou até 5 meses após o parto. Essa proteção ela é fundamental para garantir que a mulher, né, durante essa gestação, após o nascimento do seu filho, ela tenha estabilidade no emprego, né? Sem o risco de ser dispensada e sem uma justificativa plausível, né? E além disso, a estabilidade ela se aplica independentemente de o empregador saber ou não da gravidez, né? No momento da demissão, isso significa que a empregada provar que está grávida no momento da demissão, ela tem o direito da reintegração ou, caso que seja possível, não seja possível essa reintegração, a indenização referente ao período da estabilidade, né? Vale destacar que, conforme uma súmula 243 do TST, a empregada gestante ela tem o direito da reintegração ao emprego, mesmo que o empregador ele não tenha sido informado da gravidez no momento da dispensa, né? Desde que seja comprovado posteriormente. Outra hipótese de estabilidade é a estabilidade do dirigente sindical. A estabilidade do dirigente sindical ela é outra hipótese muito importante, né?
ela, de acordo com o artigo 8º, né, o inciso 8º da Constituição Federal e o artigo 543 da CLT, o trabalhador eleito para cargo de direção ou representação sindical também possui essa estabilidade provisória, né? Essa estabilidade, ela impede que o dirigente sindical seja demitido sem a justa causa, desde o registro da sua candidatura até o ano após o término do mandato, né? A razão dessa proteção é a função representativa do trabalhador no sindicato, né? Onde ele exerce atividade de defesa dos direitos dos demais empregados, né? Dessa categoria. Então, por isso é importante essa sua estabilidade. E o objetivo dessa estabilidade é garantir que o trabalhador ele não sofra a retaliação, né, por suas atividades sindicais e que tenha liberdade para representar os seus colegas de trabalho sem medo de perder o emprego. E além disso, a estabilidade ela se aplica também aos suplentes, né, que são aqueles ali que são eleitos diretamente, mas não que são eleitos não diretamente, mas assumem em casos de vacância, né? E é importante frisar que essa estabilidade ela só tem efeito a partir do momento em que o empregador ele recebe formalmente a comunicação, né, do registro dessa candidatura. E a estabilidade do acidente no trabalho, né? A estabilidade do empregado no acidente do trabalho ou doente, né, na hipótese que ele está trabalhando, é outra situação de grande relevância, né? Ela está prevista no artigo 118 da Lei 8.213/91, que trata dos benefícios da Previdência Social. E de acordo com essa norma, o trabalhador que sofre um acidente no trabalho ou contrai uma doença ocupacional, né, tem o direito de estabilidade de 12 meses após o término do auxílio doença acidentário, ou seja, o trabalhador ele não pode ser demitido sem justa causa durante esse período, né, que começa após o término do benefício previdenciário dele. Essa estabilidade ela é importante na proteção dos trabalhadores, né, que ficam afastados por motivo de acidente ou doença relacionada ao trabalho, né, já que eles podem enfrentar dificuldade financeira enquanto se recuperam. E é importante observar que essa estabilidade não se aplica ao auxílio-doença comum, mas sim ao auxílio-doença acidentário, né, espécie B91, né, que se trata do trabalhador que recebe outro tipo de auxílio-doença e ele não terá o direito a essa estabilidade. E a estabilidade da CIPA, né, que a CIPA é a Comissão Interna de Previdência e Acidentes. A estabilidade dos membros da CIPA ela está prevista no artigo 665 da CLT, que garante que o trabalhador eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA ele não possa ser dispensado sem justa causa, né? A estabilidade ela vai desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato, né? O cargo de cipeiro é de suma importância, pois o trabalhador ele exerce a função de fiscalizar as condições de segurança, né, no ambiente de trabalho e garantir que as normas de segurança sejam cumpridas. E essa estabilidade ela visa proteger, né, o trabalhador de retaliações que possam ocorrer em sua função das suas atividades, né, sindicais relacionadas à segurança do trabalho e à saúde. E é importante frisar que, em caso de extinção da CIPA ou da empresa, o empregador ele tem que comprovar a real necessidade dessa extinção. Caso contrário, o cipeiro ali, né, ele tem o direito a essa reintegração. E a estabilidade da empregada vítima de violência doméstica também é uma hipótese, né? É uma hipótese que ela está prevista lá na Lei 14.457/2022, que garante a estabilidade provisória da empregada vítima de violência doméstica e familiar. Se a empregada ela tiver incluída em um programa de proteção ou
tiver uma medida protetiva judicial, ela tem direito à estabilidade de até 6 meses após o término, né, do programa de medida protetiva. Essa lei é uma forma de proteger a mulher que está em uma situação de violência doméstica, né, evitando que a violência ela se estenda no ambiente de trabalho, porque essa estabilidade ela vai visar, né, garantir a segurança econômica ali dessa vítima que já está passando por uma situação bem complicada. E esse período que ela se recupera da violência sofrida, então ela tem uma estabilidade ali. Bom, e para finalizar, vamos falar da estabilidade pré-aposentadoria, né? Que embora não seja prevista diretamente pela legislação federal, a estabilidade pré-aposentadoria é uma garantia que pode ser encontrada, né, em convenções coletivas. Essa estabilidade ela é concedida aos trabalhadores que estão próximos de se aposentarem, ou seja, aqueles que atendem os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, mas ainda não solicitaram o benefício, né? E o objetivo dessa estabilidade é impedir que o empregado seja dispensado perto da aposentadoria, né? E o que prejudicaria, né, o seu direito de benefício previdenciário. Ela costuma durar entre 12 a 24 meses, né, antes da aposentadoria, e ela está prevista em acordos e convenções coletivas, né, sendo uma proteção adicional a esses trabalhadores que se encontram nessa situação. Fazendo uma consideração final aqui, em resumo, as hipóteses de estabilidade provisórias, elas visam proteger os trabalhadores em situação vulnerável, de situações vulneráveis, né, no seu ambiente de trabalho e garantir que essa proteção, né, a sua permanência no emprego durante esses períodos críticos da sua vida sejam garantidos, né, como a gestante, o acidente de trabalho, participação sindical, entre outros, né. E essas garantias elas são fundamentais para que o trabalho tenha segurança, né, durante sua trajetória profissional e possa viver com mais tranquilidade, sabendo que um vínculo empregatício não pode ser rompido sem justa causa durante esses períodos. E a estabilidade provisória também reflete a importância, né, dessa proteção social no contexto do direito do trabalho, que permite que o trabalhador ele tenha, né, o direito de reintegração ou, se for o caso, a indenização, como foi falado.